Oi, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Estava eu navegando pelas profundas e magníficas águas da internet quando me deparei com este post aqui. A arte da panografia. Bom, eu dei uma olhada e achei muito foda o jeito que é feito toda a colagem, várias repetições pra você fazer uma imagem meio obscura, meio perturbadora, que é exatamente o tipo de arte que eu amo fazer. Então eu pensei, por que não fazer um vídeo produzindo uma arte com essa técnica? Pode ser que no final das contas eu não saiba fazer e fique uma bosta. Pode ser, é uma possibilidade. Porém, o intuito deste vídeo não é o resultado final. O intuito é testar e mostrar pra vocês, pra quem sabe você também tente fazer alguma coisa aí em casa. Porém, antes da gente começar, eu fui pesquisar um pouquinho sobre da onde vem essa técnica. E, para meu espanto e surpresa, eu não achei quase nada. E um dos motivos de eu não ter achado é porque, curiosamente, panografia parece uma outra palavrinha muito legal que começa com por. E eu achei vários vídeos deste cunho, mas não da técnica de fotográfica que eu queria. Para tudo! Vim aqui, neste estado, porque eu estou fazendo... Ai, não. Tô fazendo polissonografia, que é um exame do sono, que eu tenho insônia. Segunda vez, inclusive, que eu tô fazendo. Mas eu achei um pouquinho mais de informação sobre a panografia. Ela, na verdade, começou como uma técnica manual pra fazer aquela imagem panorâmica que a gente conhece, que fica sempre uma bosta, nunca dá certo. E assim, eu falei que a imagem panorâmica, ela fica uma bosta, mas é porque não é pra gente usar na nossa cara, né? Igual essa aqui que eu fiz, ela ficou linda. Ela é pra paisagem, essas coisas. Tem que entender a utilidade das coisas, funções, porque senão não dá certo. Por exemplo, isso daqui eu claramente estou usando com o ultimate da função, que é pra isso que serve. E, na verdade, ela é formada por várias imagens sobrepostas. Tem até um site que eu vi, Lomography, que o Homer, ele fez uma matéria onde ele ensina como que faz uma panografia, a primeira versão. A que eu fiz, eu usei uma imagem só, mas na verdade, para você fazer a panografia, a original, a verdadeira forma, você tem que tirar diversas fotos de vários ângulos da mesma coisa, da mesma paisagem, e aí sim ir construindo ela para dar aquele efeito panorâmico. Fez um exemplo da Torre Eiffel, ele mostra quais foram as fotos que ele tirou, como que faz. Inclusive eu vou deixar todos os sites de pesquisas aqui embaixo, e dentro desses sites tem o site dele que ensina como faz a panografia original. Dentro dessa pesquisa eu descobri algumas coisas sobre a imagem panorâmica, que eu achei muito curioso e eu vou falar aqui nesse vídeo até para dar uma engrandecida nele e ter um pouquinho mais de conteúdo. Uma coisa que eu achei muito foda, muito interessante, a ideia do panorâmico, ele não foi criado com a fotografia, que era o que eu achava, mas na verdade ela foi criada pelo escocês Robert Barker através de uma pintura que era 360, então ela é arredondada, você entra meio que dentro da pintura para poder enxergar. Porém, a ideia dessa pintura é a ideia que a gente conhece do panorâmico, que é poder observar uma paisagem pelo todo, porque uma imagem só, ela não tem a capacidade de captar a grandiosidade de uma paisagem. O conceito do panorâmico, ele nasceu de uma pintura e foi usado na fotografia. E eu tô explicando isso porque a panografia é um tipo de panorâmico. Depois disso, teve a invenção da câmera panorâmica. Essa câmera, que foi criada em 1843, ela foi um grande avanço técnico, mas ela ainda não era disponibilizada para o público. Como era uma invenção muito nova, ela era muito cara, muito específica, e quase ninguém usava ela porque tirar fotos separadas ainda era melhor do que usar essa câmera. Porém, ela foi muito importante tecnicamente para desenvolver os novos protótipos. Essa imagem de 1851 que eu vou mostrar para vocês de São Francisco, ela não é a primeira imagem panorâmica. Muitos fotógrafos já faziam experimentos, já tiravam várias fotos para fazer a ideia do panorâmico, mas ela é colocada e mencionada como uma das fotografias que mais foram bem sucedidas, por isso que ela ficou famosa. Então, ela não é a primeira imagem panorâmica, porém a mais reconhecida pelo sucesso que teve e a qualidade, que, na minha opinião, ela é mais parecida com a panografia do que com uma imagem panorâmica.
Teoricamente elas são primas, mas na minha opinião ela ficou mais parecida com panografia do que com a imagem panorâmica. São 5 imagens de São Francisco, cada uma de uma parte da paisagem, por isso que na minha opinião é mais parecido com a panografia do que com a imagem panorâmica, porque ela capta a imagem do panorama de pegar tudo, mas ao mesmo tempo ela é uma colagem de imagens. Então a segunda câmera panorâmica foi inventada em 1859. Essa versão ela ainda assim era bem nichada, era mais para fotógrafos ricos. E é aí que a gente entende de onde que veio a panografia, porque a gente começa a ver a ideia de ter fotos panorâmicas, mas elas eram muito distantes da realidade. Então as pessoas começam a buscar novas maneiras de fazer uma técnica que elas não têm acesso financeiramente. Então a gente vai ver artistas que usam diversas imagens para fazer o efeito do panorama, só que eles querem realmente remeter a imagem panorâmica, então fica certinho. E outros artistas que começam a explorar e trazer a panografia à vida. Então eles começam a usar as imagens, só que não deixar elas tão certinhas, criar uma nova técnica. A câmera que tinha o efeito do panorama, ela só foi chegar ao público em 1900 com a Kodak. Então, demorou aí, desde que a gente teve a primeira patente, 57 anos para chegar ao público. Eu pedi pro Gemini fazer uma equivalência de como que seria o valor da câmera que foi desenvolvida pelo Thomas Sutton. O valor da câmera era basicamente o salário inteiro de uma pessoa comum. Voltando para a panografia, o David Hockney faz os trabalhos em 1980. Ele é associado com a panografia, porém, na minha humilde opinião, eu diria que ele criou uma nova técnica inspirada na panografia, justamente porque a panografia ela traz essa ideia de expansão de imagem com colagens, e o David Hockney ele trouxe uma panografia misturada com o cubismo. Surrealistas também, a gente pode dizer que tem uma influência ali. Então ele deu uma estilizada, ela não é mais sobre expandir a imagem, ela é para criar uma nova forma de enxergar aquela mesma imagem. Não é mais sobre algo real que está em pequenos recortes. É mais que isso, sabe? Tem um novo olhar sobre a panografia. Acho até que foi por isso que eu demorei um pouco para entender o que é realmente panografia, até porque eu não achei muitas coisas. Então, recapitulando, existe a panografia, que é uma versão da imagem panorâmica, porém com colagens. E existe a panografia do David Hockney, e também é o Picasso, mas gosto dele, então eu não vou falar dele. Que é mais esse lado doido pra esse lado que eu vou, tá? E caso você esteja pensando aí na sua casa, eu não faço ideia quem é o David Hockney. Calma lá, porque eu acho que talvez você conheça ele, porque eu estava pensando a mesma coisa. Porém, ele é aquele doido que faz um monte de pinturas de piscina. Inclusive, uma das pinturas que eu acho que é a mais famosa dele é usada de referência no BoJack Horseman. Se agora você lembrou dele, comenta aqui pra mim que eu fiquei curiosa pra saber se essa pintura ela realmente é muito conhecida ou eu só conheço porque faz parte do meu mundo, da minha bolha. Quando eu tava gravando esse vídeo, eu tinha entendido que a panografia usava uma imagem só. Então foi isso que eu fiz. Eu não sei se isso deixa de ser uma panografia e vira uma colagem ou continua. Talvez o resultado tenha saído um pouco fora do tema, porque eu não entendi um pouco direito qual era o tema em si. E agora estamos bem informados. Mas vocês podem ver que também não é muita informação, né? Realmente foi um tópico complicado aí que eu peguei para falar sobre. Vamos começar a produção da nossa obra artística. Pensei em fazer em digital a colagem, mas eu acho que seria mais legal e mais perto da panografia mesmo, imprimir a mesma foto, recortar e fazer a colagem depois e levar pro digital, que vai dar um efeito interessante. Então eu vou fazer mais perto do passo a passo original. Eu estou na dúvida se eu faço só com a minha cara normal ou se eu faço outras coisas. Vamos lá, vamos tirar as fotos e começar o trabalho da nossa produção. Ok, arrumei aqui o meu lindo setup no chão. Eu vou tentar tirar as fotos aqui. Um fundo mais neutro. Nossa, tô brilhante. Deixa eu ver, eu não faço ideia que pose que eu faço. Faço uma cara tipo normal assim. Por que não deixar mais perturbador? Deixa eu ver. Então, ser criativa aqui, explorando várias ideias. Vai dar certo, não vai dar certo. Tô sujando a minha cara de otária. Isso. Aqui é meio leve, hein? Aqui, ó.
Quando tô fazendo essas coisas, eu nunca sei se vai ficar muito bom ou muito ruim. O que fica muito ruim vocês nunca viram. Eu acho que está o suficiente. O celular está acabando a bateria, não é um sinal. Vou dar uma olhada aqui no resultado. Se ficou legal, a gente passa pra próxima etapa. Se não, a gente volta e faz tudo de novo. É assim que funciona. Senti falta de mais uma pose normal, com menos sangue aqui, que eu achei que ficou meio estranho. Então, calma. Vou fazer o quê? De vez já em tirar print e imprimir, eu vou passar do Photoshop e dar uma mexida antes da gente fazer a montagem. Não sei se isso estraga a técnica panografia, se isso mexe com ela, porque não, em 1980 não tinha Photoshop ainda. Mas vamos dizer que a gente tá fazendo uma releitura da técnica, então a gente vai mudar algumas coisas, não vou ser tão fiel assim. Me perdoa, David. Espero que você consiga me olhar nos olhos depois disso. Na edição da imagem, quis deixar bem marcado, bem editado, assim, vocês vão ver que claramente está com filtro. Justamente porque a gente ia imprimir e às vezes a impressão ela não capta totalmente os tons que tem na fotografia. Isso ajudou muito na hora que eu fui imprimir, porque não ficou do mesmo jeito, né? Não ficou tão forte assim. O Photoshop tem a função do filtro Camera Raw, que você consegue aplicar em todos os outros, então eu não precisei ficar editando uma foto uma por uma, que foi bem mais fácil e funciona, né, se você tem uma foto igual. Depois disso, eu abri um arquivo no tamanho A4 para a gente posicionar certinho a imagem. Eu decidi passar as imagens no upscale. Eu podia ter passado antes, mas tudo bem. O upscale ele não funciona tão bem assim para imagem realista de pessoa. Eu vejo que ele funciona mais para desenho. Eu fiz o upscale porque eu tirei print do vídeo, mas se você for fazer, eu aconselho tirar realmente a foto para não perder a qualidade. A imagem ficou menor do que o A4, então eu apliquei ali o mesmo tom no fundo. Cortei uma bordinha ali que ficou meio feia. Eu decidi fazer alguns ajustes na minha cara que eu achei que ficou meio estranho. Eu escondi um pouquinho as minhas olheiras que estavam gigantescas, então eu decidi tirar. Tem algumas manchinhas no meu rosto que eu achei que seria legal tirar também. Não me importo de dar uma arrumadinha assim na foto, eu acho que tudo bem. Uma coisa que eu fiz em todas as fotos, se vocês forem reparar, eu estou com machucado no meu dedão. Pra não ficar essa mancha feia, prensei meu dedo no portão, tirei também, porque estava me incomodando. Teve uns outros detalhezinhos, por exemplo, esse fio que estava me incomodando, que eu tirei também, só porque eu sou perfeccionista e eu queria arrumar, já que eu sei usar o Photoshop, eu pensei, por que não usar as minhas habilidades para o bem? Eu vim depois com a borracha pra tirar essa marcação que tinha entre a foto e o fundo novo que eu coloquei. Eu imaginei que quando eu fosse fazer a panografia, eu fosse usar o fundo. E realmente isso me ajudou bastante. Teve em alguns também que eu dei uma acentuada no sangue que eu tinha colocado, já que eu cobri as olheiras e sumiu um pouquinho e ficou só aquela mancha. Eu achei melhor corrigir. Pra primeira imagem, eu decidi cortar tudo antes e eu usei todas as partes da minha cara. Tentei certinho o cabelo, os olhos, sobrancelha, nariz, boca. Deixei tudo separado, porque como era a primeira vez, eu ainda não tinha muita ideia de o que eu ia precisar. Na primeira tentativa, eu coloquei o fundo que eu tinha cortado, eu deixei uma imagem minha inteira pra trabalhar em cima. Deu um resultado muito legal, eu gostei pelo menos da ideia de deixar uma base ali do meu rosto por inteiro e colocando os pedaços por cima. Como eu tive mais ideias, eu achei melhor colar o fundo com durex pra eu poder ter a disponibilidade de mexer sem o fundo ficar se mexendo junto. Aqui na segunda eu já queria tentar outras ideias, colocando um pouquinho mais do cabelo, fazendo essa coisa dos olhos. Eu acho que a fotografia o mais legal de trabalhar é com os olhos, repetindo ele, porque fica uma sensação bizarra. E eu posso dizer pra vocês que isso de ficar montando é muito divertido. Eu aconselho vocês fazerem, nem que for só pra brincar. Não precisa ser com a cara de vocês, porque é uma sensação meio curiosa e estranha ficar olhando pra sua cara várias vezes e ficar olhando pra cada pedaço da sua cara. É uma sensação meio esquisita, mas ao mesmo tempo é muito interessante, mas ao mesmo tempo é legal. Fui brincando com as ideias, com as possibilidades, que tem muitas. Depois que eu fiz todas as possibilidades com o meu rosto inteiro, eu decidi cortar minha testa pra fazer esse efeito de coisas saindo da minha cabeça, que eu gostei também, achei interessante. A segunda foto, eu quis explorar um pouquinho uma outra ideia. Eu percebi que tem algumas panografias que é cortado meio que em quadrado. Você não contorna o rosto da pessoa. Eu amei ter colocado a mão ali porque é um outro elemento que dá pra gente brincar. Cada imagem, cada folha, eu cortei de um jeito diferente. E ainda assim, no final, como eu fiz muitas cópias, eu fiz de um outro jeito também, uma outra ideia que eu vi no Instagram. Mas aí eu já não sei se encaixa na panografia. Para os curiosos de plantão, foi assim que eu gravei as coisas. Coloquei o tripé
essa luz extra e usei esse suporte aqui pra gravar as coisas. E agora eu tenho um monte de partes de mim mesma. E fiquei assistindo Modern Family também, ó. Pra edição das fotos, não teve muito segredo. Eu fui lá no Photoshop, só mexi em saturação, exposição, temperatura. No máximo, ali eu dei uma mexidinha na matriz das cores, mas de resto, foi só coisa normal de edição de foto. Atenção! Se prepare para ver os resultados incríveis da nossa panografia. Levar o toque de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1... Quem diria que fazer panografia seria tão divertido? Quando eu comecei a imprimir, eu fiquei cagada de medo que ia ficar uma bosta e que esse vídeo seria, assim, terrível. Apesar de eu ter falado que o projeto final não era tão importante assim, tá tudo bem ficar uma bosta, eu tava falando isso pra me sentir melhor, porque eu ia ficar muito chateada se tivesse ficado. Estou tentando lutar contra o fracasso e aceitar que algumas coisas vão dar errado. Felizmente, hoje não foi uma dessas situações, ficou muito foda, assim, pelo menos eu gostei bastante do resultado. Eu ia fazer só 2 com cada foto, mas foi tão divertido e tem tantas possibilidades de coisas que você pode criar. Eu me perdi aqui e comecei a fazer várias coisas. Eu ainda tenho muitas ideias de o que mais eu posso trabalhar. Eu vou até guardar tudo esses recortes, até pra não desperdiçar, né? Porque eu fiz 10 folhas de cada, pra poder fazer alguma outra coisa. Pensei em criar um stop motion. Agora que eu tô colando coisa na cara, pensei em fazer uma panografia em mim mesma, acho que seria legal também. A verdade é que são muitas possibilidades de coisas que a gente pode fazer com isso daqui, até pra não desperdiçar, né, o papel. Poderia ter feito digital, mas eu acho que não seria tão legal. A minha cabeça mesmo, ela tem mais facilidade em criar com coisas que eu vejo que eu consigo encostar. Se você já gosta, já tá acostumado com digital, faz no digital, que não tem trabalho, não tem que imprimir coisa. Ainda mais se você não tiver impressora. Mas se você tiver impressora ou você quiser pedir pra imprimir, eu aconselho fazer, porque foi bem legal. É um pouco estranho ficar encarando a minha cara diversas vezes, assim, imprimir é um pouco obsessivo com a minha cara, talvez. Mas fazer o que, né? Eu gosto de fazer arte com a minha cara. Me chame de egocêntrica narcisista se você quiser. Acho que uma das partes de ser artista é aceitar que a gente gosta de aparecer. Pelo menos o meu tipo de perfil artístico gosta de se aparecer. Até porque se não gostasse, eu não tava aqui gravando o vídeo. Pensei em fazer stop motion. Pensei em fazer a panografia na minha cara, que eu adoro trazer técnicas de arte e usar o meu corpo como a tela, como a superfície da arte. Espero que vocês tenham gostado do resultado. Eu vou postar eles também no meu Instagram, se quiser dar uma olhadinha lá e curtir. Dá um like no vídeo se você gostou, comenta alguma coisa sobre o vídeo, se você vai fazer ou não, o que você achou dessa técnica. Compartilha pra gente levar esse vídeo para diversos lugares. E se inscreve no canal pra ficar atento a mais conteúdos desse tipo. E da Reforma do Ateliê, que futuramente esse tipo de vídeo vai ser feito lá. Curiosos em plantão aqui, eu tô com o aparelho aqui, ó. Eu espero que vocês consigam se concentrar com esse negócio na minha cara. Eu fiz até isso aqui, ó, pra ficar mais bonitinho. Pra não ficar tão feio. Tudo bem, cara. Vai ser um pouco difícil gravar essa parte. E curiosamente... Porra, para de apitar! Vou dormir agora pra ver qual é o grande problema do meu sono. Próximo vídeo, eu vou fazer tirando sangue, assim, com meus 2 braços. Back in the 90s, I was in a famous TV show.